Vamos falar de reatividade emocional? Porque a reatividade emocional ela é uma das variáveis. Eu vou dizer que a reatividade emocional ela é uma das vulnerabilidades mais sutis de um líder. Porque sempre que você se deixa dominar por um impulso de raiva, você entrega poder e vantagem estratégica a quem não merece. É como você conceder a um concorrente ou a um subordinado o controle do seu centro de comando, permitindo que ele dite o seu estado mental e, consequentemente, a qualidade das suas decisões. O resultado é invariavelmente o mesmo. Você vai ter desgaste, as decisões das quais vai se arrepender depois, e você vai ter uma sensação de ser refém das circunstâncias que você poderia ter dominado. Os antigos líderes, eles compreendiam essa armadilha com uma clareza cirúrgica, porque para eles o poder real ele não residia em vencer as batalhas externas, mas em manter a sua mente serena. Entende? Se eu pegar a história de Marco Aurélio, governava um império complexo, ele enfrentava diariamente intrigas políticas, traições, provocações. Imagina se ele tivesse permitido que cada uma dessas ações mesquinhas dos seus adversários desestabilizassem ele. Ele teria se tornado escravo das suas próprias emoções. Um líder reativo e fraco. Mas o contrário, porque a história nos mostra que ele fez o contrário. E ele nos deixou um legado, um manual sobre como cultivar uma postura estratégica, mesmo se você estiver no centro do caos. A perda da compostura, portanto, ela não deve ser vista como inevitável, mas como uma escolha, ainda que inconsciente. É possível você treinar sua mente para não ser capturado por esse estado destrutivo. O objetivo desse vídeo agora é exatamente esse. É mostrar para você como você pode se libertar do hábito da reatividade. Isso não significa que vai tornar você uma pessoa apática, indiferente. Mas você vai aprender a alocar a sua energia emocional de forma consciente e estratégica. Ao dominar essa arte, você descobre que ninguém tem o poder de desestabilizar você, a não ser quando você permite. O caminho do líder estoico é o da mente inabalável, capaz de atravessar as pressões mais intensas sem perder o equilíbrio. E hoje, nesse vídeo, nos próximos minutos, você vai aprender técnicas, práticas, para desenvolver essa compostura e nunca mais ceder ao poder através da irritação. Fica comigo, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha e presta atenção no que eu vou te falar agora. Grande parte da reatividade que um líder experimenta não nasce das ações dos outros, mas da narrativa que ele decide construir sobre elas. Um comentário ambíguo de um diretor, uma palavra ríspida de um colaborador, uma crítica inesperada, nada disso por si só tem o poder de te ferir. O que realmente gera vulnerabilidade é o julgamento da sua mente, o que a sua mente atribui a esses fatos. Quando alguém diz o que te incomoda, é a sua mente que decide. Isso foi um ataque à minha autoridade? Será que ele quis me diminuir? Será que ele me desrespeitou? Aí esse filtro interpretativo é o verdadeiro gatilho da perda de controle. Marco Aurélio, ele resumiu isso com uma precisão. Se algo te perturba, ou se algo externo te perturba, não é a coisa em si, mas é o julgamento que você faz dela. Olha, percebe isso? E isso tem o poder de apagar agora mesmo. Nós temos que ter a sabedoria para nos ensinar que acontecimentos externos são dados neutros. É a mente humana que colore com seu significado, frequentemente de forma exagerada e desvantajosa. A mesma frase pode ser interpretada como uma ofensa por um líder e como um dado irrelevante por outro.
O que muda não é o dado, é a interpretação. Ao perceber isso, você se liberta da ilusão de que os outros controlam as suas emoções. Ninguém pode injetar raiva em você. O que acontece é que quando operamos no piloto automático, concedemos esse poder ao permitir que nossas interpretações impulsivas nos dominem. Um insulto, por exemplo, só tem força se você valida como verdadeiro ou digno de uma resposta. Se você enxerga como um mero ruído, ele perde todo o efeito. Treinar essa mudança de perspectiva é fundamental para quebrar o ciclo de reatividade. Sempre que algo incomodar, pause e se pergunte: quais são os fatos brutos? E qual é a narrativa que eu estou construindo sobre elas? Olha, perceba que essa simples pausa, ela cria um espaço entre o estímulo e a reação, permitindo que você escolha uma resposta estratégica em vez de ser arrastado pela emoção, entender que a vulnerabilidade nasce da sua narrativa e não da ação alheia. É o primeiro passo para conquistar o autodomínio, porque quando você muda o seu framework de interpretação, quando você muda o seu modo de interpretar, o poder deixa de estar nos outros e ele retorna para o seu comando. E a partir daí, nada nem ninguém pode tirá-lo do equilíbrio sem o seu consentimento. A maioria dos líderes acredita que precisa responder imediatamente qualquer provocação, como se o silêncio fosse um sinal de fraqueza. E, na verdade, ocorre o contrário. O silêncio estratégico é uma das maiores demonstrações de poder e autocontrole. Ao escolher não reagir de imediato, você demonstra que não é escravo de seus impulsos, mas que você é mestre das suas ações. Responder na mesma intensidade de quem provoca é cair na armadura tática montada por ele. É entregar sua serenidade, a sua paz, a sua guerra ao adversário. É como dizer: você tem poder sobre mim. Basta uma palavra para me desestabilizar. O silêncio estratégico, por um outro lado, corta esse ciclo na raiz. Ele funciona como um escudo invisível que me protege. Ele funciona como um escudo que protege a minha mente e, ao mesmo tempo, desarma completamente quem esperava uma reação emocional. Afinal, não há nada mais frustrante para um provocador do que perceber que a sua ação não gerou o efeito desejado. A vitória real, ela não está em vencer uma discussão, mas em não ser arrastado para dentro dela contra a sua vontade. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com as palavras dos outros, mas com a qualidade da nossa resposta. Não devemos nos preocupar com a palavra dos outros, mas com a qualidade da nossa resposta. Entende? O silêncio pode ser essa resposta. Pode ser uma resposta sábia, não agressiva, mas firme. Não submissa, mas imperturbável. Ele também abre espaço para uma análise. Sem a pressa de responder, você tem tempo de avaliar o custo-benefício de se engajar naquela situação. Muitas vezes a irritação se dissipa quando ela não é alimentada. Quando você treina o silêncio estratégico, isso exige disciplina. É resistir à tentação do ego de ter a última palavra. Com o tempo, esse hábito ele fortalece uma coisa chamada autoconfiança. Pois se você não depende mais do confronto para se afirmar, você usa o silêncio como um escudo, uma forma de autodefesa mental que preserva a energia do que realmente importa e envia uma mensagem clara. Ninguém tem o direito de invadir a minha paz interior sem a minha permissão. Grande parte da nossa irritação nasce da expectativa irreal de que os outros deveriam agir com a nossa lógica, pensar com a nossa clareza, respeitar os nossos princípios. Quando um liderado falha, é comum pensar: ele fez isso para me provocar, mas a verdade é que na maioria das vezes as ações que nos incomodam
nasce das limitações e da incompetência ou da falta de autocontrole do outro, que não é um desejo consciente de nos ferir. Essa fragilidade que nós precisamos compreender, a gente tem que se aconselhar com serenidade estratégica. A gente precisa refletir que, assim como um médico não se irrita com o paciente, um líder não deve se irritar com as pessoas presas às suas próprias falhas. Se alguém mente, é porque não compreendeu o valor de ser verdadeiro. Se alguém explode, é porque não domina a si mesmo. As atitudes que nos parecem ofensivas revelam mais sobre a incapacidade do outro do que sobre nós. Quando você passa a enxergar os outros como agentes limitados, a sua perspectiva muda. A raiva cede espaço à compaixão ou, no mínimo, um distanciamento estratégico. Ao invés de pensar como ele ousa me tratar assim, você pensa, ele não tem as ferramentas para agir de outra forma. Essa mudança de narrativa, ela reduz drasticamente o poder da irritação. E isso não significa tolerar absurdos. Não confunda paciência com passividade. Significa não desperdiçar capital emocional em cada falha alheia. É possível agir com firmeza e impor limites sem que a raiva dite o comportamento. Você age com clareza e estratégia, não movido por impulso. Se você espera a perfeição dos outros, você vai viver frustrado, mas se entende que cada pessoa está no seu próprio estágio de desenvolvimento, a liderança se torna muito mais leve, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um tabuleiro onde cada um joga com as peças que tem. Sempre que alguém agir de maneira ofensiva, pergunte-se: isso vem de malícia ou de limitação? Quase sempre a resposta será limitação. Quando a limitação do outro já não o surpreende, a irritação perde o poder de dominá-lo. Um dos principais e um dos princípios mais poderosos que nós podemos ter é a distinção entre o que está sob o nosso controle e o que não está. A verdadeira soberania nasce dessa separação. Quando você se irrita, quando você se irrita, quase sempre é porque espera controlar o incontrolável. O comportamento e as palavras e as reações dos outros, você não tem poder sobre a mente de outra pessoa. O que está totalmente em suas mãos é a resposta, é a sua própria interpretação e o significado que você atribui a cada situação. Um líder de verdade, de referência, ele aloca a sua energia apenas onde ele gera retorno, que é em sua própria conduta, em suas próprias palavras, suas próprias escolhas. Quando uma outra pessoa te ataca, você não controla o ataque, mas você controla se vai absorver aquilo como um veneno ou se vai tratar como um dado a ser analisado. Quem perde o controle diante de provocações entrega a sua soberania na mão dos outros. Quem domina as suas reações mantém o poder consigo. Essa prática ela exige vigilância diária. Se eu pudesse dizer algo, eu diria: pergunte-se constantemente: isso depende de mim ou não? Porque se depende de você, então vai lá e haja com responsabilidade. Agora, se não depende, liberte-se da ilusão de querer mudar o incontrolável. Você economiza energia, você evita conflitos desnecessários, você fortalece a sua serenidade. E com o tempo, essa disciplina se torna um escudo invisível, mas muito potente. O caos externo pode até gritar, mas nada disso abala quem aprendeu a focar no que realmente está em seu domínio. Muitos confundem compostura com insensibilidade, mas para o líder de verdade, a compostura não é a ausência de sentimento, mas é a capacidade de não ser governado por eles. É a habilidade de permanecer lúcido e estratégico quando o mundo ao redor te arrasta por um turbilhão de raiva. Quando você reage com explosões emocionais, você perde a clareza e entrega vantagem para outra pessoa.
Mas quando você responde com calma, com distanciamento tático, você conquista respeito e autoridade. A compostura, ela funciona como uma barreira que mostra que ninguém tem acesso ao centro do seu comando. Essa postura, ela intimida porque expõe o contraste entre quem tenta ferir e quem se mantém inabalável. Responder com compostura não é ser passivo, é agir de forma calculada. Um olhar firme, um silêncio prolongado, ou uma resposta breve e controlada tem muito mais impacto do que grito e raiva. Enquanto a emoção cega, a compostura, ela alinha o caminho de uma decisão racional. Essa virtude, ela se fortalece com treino. Ao enfrentar uma provocação, perceba o impulso de reagir. Nesse instante, respire fundo e lembre-se, quem controla a situação é quem permanece calmo. Cada vez que você substitui o impulso pela compostura, você reforça o hábito do autodomínio. Socialmente, essa postura, ela eleva a sua imagem, porque o líder sereno, ele transmite confiança, porque ele não é visto como alguém estável ou fácil de manipular. No ambiente profissional, isso abre portas, pois pessoas que mantêm a calma em crise são vistas como líderes natos. No fundo, a compostura é um ato de poder silencioso. Ela retira das mãos dos outros o controle sobre as suas emoções e devolve a você. Quem não se irrita não pode ser manipulado. E eu vou repetir para você entender o que eu estou dizendo. Quem não se irrita não pode ser manipulado. A maioria enxerga a irritação como um veneno inevitável. Agora, um líder que tem postura, ele entende que cada situação irritante é uma oportunidade disfarçada, é um campo de treinamento para a sua disciplina. Em vez de se perguntar por que isso aconteceu comigo, você deve pensar: como é que eu posso usar isso para me tornar mais forte? Essa simples mudança de perspectiva transforma o incômodo em um exercício de autodomínio. O trânsito, um comentário maldoso, um atraso, são pequenas situações que a sua mente treina para desafios maiores. Se você não domina a irritação nos detalhes, dificilmente manterá a calma nas provocações sérias. Cada contratempo é um convite para você aprender a aplicar isso na sua vida. Observar, respirar, refletir e escolher a resposta. Quando você trata cada encontro irritante como uma academia para o seu espírito, o progresso real acontece. A paciência se torna sólida, o autocontrole vira natural e isso exige uma consciência plena. É preciso perceber a irritação no exato instante em que ela nasce e interromper o ciclo. Veja a situação como um exercício e não como uma ameaça. Assim você se torna um observador da mente e não um refém dela. Com o tempo, a irritação deixa de ser inimiga e se torna aliada. Cada pessoa difícil se torna um mestre involuntário. Cada contratempo se torna um professor da resiliência. Aquilo que antes roubava a sua energia, agora constrói a sua força. Você percebe que não precisa de ambiente perfeito para manter a paz, porque ela nasce aqui, dentro de você. Ela é sustentada pela disciplina, pelo treino constante, e essa prática ela cria uma blindagem interior, não do que acontece fora. E aí você começa a perceber o seguinte: nada do que acontece fora pode abalar quem enxerga cada obstáculo como uma chance de crescimento. Dominar a arte de não se irritar é aprender a viver acima das provocações. O líder que alcança essa disciplina, ele descobre que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo, mas em conquistar o seu próprio interior. A vida deixa de ser um campo de batalha emocional e se transforma em um espaço de observação estratégica. As ofensas já não penetram mais, as palavras carregadas de veneno, elas perdem a força. A serenidade que você cultiva se torna a sua maior arma e inspira respeito. Esse estado de domínio, ele é fruto de um treino constante, como um guerreiro, sabe? Como um guerreiro que afilia a sua espada. Como um guerreiro que afia a sua espada todos os dias. Cada provocação vencida é uma vitória silenciosa. Cada silêncio estratégico é
é um lembrete que o poder está em suas mãos. Você deixa de viver à mercê das circunstâncias e passa a construir a sua realidade a partir de dentro. O líder que ninguém consegue abalar não é aquele que nunca enfrenta desafios, é aquele que sabe lidar com eles sem perder a sua essência. Ele transforma a causa em treinamento, raiva em disciplina, irritação em sabedoria, mas no fim, a vitória real não está em derrotar os outros, mas em nunca mais ser derrotado por si mesmo. E isso é o que a gente, enquanto líder, tem que saber. Presta atenção. Quem controla a própria mente já venceu o jogo. Quem controla a própria mente já venceu o jogo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui embaixo só para eu saber que você esteve comigo aqui até agora. Eu tô aqui ajudando você a melhorar a sua liderança enquanto eu melhoro a minha também. Há pouco mais de 17 anos, eu tô focado em desenvolver gestores. É ir além da liderança. É a gente falar de desenvolvimento da área financeira, da estratégia comercial do negócio, dos processos. É a gente falar de desenvolvimento humano e organizacional. É ajudar você a controlar a gestão e a criar um processo de crescimento que seja real e verdadeiro, de dentro para fora. Deixe seu comentário para eu saber que você esteve comigo até aqui. E se você não souber o que escrever, apenas escreva: eu estou comprometido a me tornar um líder melhor. E eu vou deixar aqui mais dicas de vídeos para você continuar assistindo, continuar comigo. Até a próxima. E lembra disso. Quem controla a própria mente já venceu o jogo. Quem controla a própria mente já venceu o jogo. Então vença o jogo.